Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, essa aula é uma aula fundamental, ela fala de Revolução Russa, 1917. É a primeira revolução vitoriosa inspirada no socialismo. A gente tem esse primeiro vídeo da playlist Revolução Russa. Não deixe de curtir os outros vídeos, de assistir os outros vídeos e de se inscrever no canal, tá bom? Depois passa no site 10 História, vai fazer exercício, vamos ver o que você aprendeu dessa aula. Tranquilo? Bom, seguinte. Por que a revolução aconteceu na Rússia? O que significa uma revolução russa? O que significa uma revolução socialista? Né? Quais são os antecedentes para que essa revolução acontecesse? Vamos lá. Bom, antecedentes. Como é que era a Rússia antes da Revolução Russa? A Rússia antes da Revolução Russa era um país, era um estado absolutista governado pelo czar Nicolau II, né? Nossa, Vitor, mas absolutista? É absolutista. Como tinha lá os absolutistas da Idade Moderna, lembra? O Rei Sol, né? A dinastia Stuart lá da Inglaterra, o Rei Sol da França, né? A dinastia Bourbon na França. É uma dinastia, é um país absolutista, significa dizer que eu tenho um estado todo-poderoso, né, que tem um poder absoluto sobre a sociedade, o rei governa esse estado, o rei, né, é o líder desse estado, então o rei não tem poder, né, não tem limite o poder do rei sobre a sociedade. Por isso a gente pode dizer com toda tranquilidade que a Rússia é, naquele momento, o país mais atrasado da Europa. Né? É o país mais atrasado da Europa, porque eu não tenho Constituição, eu não tenho direitos civis, eu não tenho direitos constitucionais, liberdades, né? Liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de greve, liberdade de manifestação, organização política, nada do tipo. Por isso o país mais atrasado da Europa. Esse país é governado pelo czar, naturalmente, com a ajuda da igreja. Só que no caso da Rússia é uma igreja ortodoxa, né? É aquela igreja que se separou da igreja católica, a igreja ortodoxa russa, né? Ela monopoliza o ensino e detém diversos privilégios. Ela justifica a sociedade, como é que a sociedade deve ser, como é que a sociedade deve funcionar e legitima o poder do czar. Veja, se eu estou mexendo com a educação, eu estou mexendo com a maneira da sociedade pensar, né? Então eu vou estruturar todas as relações aí através da Igreja Católica, justificando o funcionamento, a estrutura da sociedade russa no século XIX, comecíssimo do século XX. Tudo bem? Como é que é essa sociedade? É uma sociedade dividida quase que numa estrutura feudal. Eu tenho os boiardos, que são os nobres proprietários, né? Boiardos, nobres proprietários, latifundiários, que tem os mujiks como seus trabalhadores. Agora, o mujik, é interessante que você saiba, na Rússia até 1862, os mujiks, eles são servos. Eu tenho uma estrutura feudal na Rússia até 1862. Isso é uma coisa muito difícil, né? Porque o regime de servidão não existe na Europa já há tanto tempo, mas na Rússia ele vai até 1862, boiardos e mujiks, tá? Economia russa praticamente feudal, tem poucas indústrias e a maioria das indústrias russas não é uma indústria com capital russo, quer dizer, investidores russos, né? Dinheiro russo. É um capital que normalmente veio de fora, veio normalmente da Bélgica, da França, da Alemanha, da Inglaterra. Mas por que belgas, alemães, franceses e ingleses vão investir na Rússia? Pensou? Porque na Rússia não tem legislação trabalhista. Na Rússia eu não tenho nenhuma regra que vá intermediar as relações entre o trabalhador e o dono da fábrica. Então eu, enquanto dono da fábrica, posso negociar livremente com o trabalhador como que o trabalhador vai trabalhar. E aí eu tenho muito mais trabalhadores do que ofertas de trabalho. Então o valor do salário, o valor do trabalho
diminui, a qualidade de vida do trabalhador diminui e os trabalhadores são bastante explorados. Dá uma olhada nessa imagem aqui, né? Perceba, né? Lembra até aquele quadro do Van Gogh, Os Comedores de Batata, né? Olha o quadro aqui. Perceba como as pessoas são deformadas, comendo em condições insalubres. Agora olha aqui a imagem do trabalhador russo no começo do século XX. Muito semelhante, não é? Muito semelhante. Então, a pobreza da população russa é imensa. E, Vitor, essa população pobre explorada não fazia nada? Pombas, claro que fazia, claro que resistia. Onde eu tenho dominação, eu tenho resistência, sempre. Né? E como que havia a resistência? Como era feita a resistência? A resistência, ou o movimento, né, de oposição, os movimentos oposicionistas, eles são feitos sempre de maneira clandestina. Se eu tenho um Estado absolutista que não topa, em hipótese alguma, a manifestação, né, liberdade de expressão, liberdade de associação, qualquer movimento de resistência tem que ser baseado na clandestinidade, não tem jeito. Não tem jeito, você limitou as liberdades, a liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade de associação, tem que cair na clandestinidade. E aí eu tenho um movimento nihilista, que é o anarquista, né, que pratica atentados, quer matar czares e vão conseguir matar alguns czares. Eu tenho um movimento dos narodniks, que praticam o narodnichetstvo, né, narodnik, que pratica o narodnichetstvo, que é um movimento muito interessante, viu? O movimento narodnik é um movimento muito interessante, porque é um movimento que fala o seguinte: já que o Estado não vai me dar nada, eu vou aprender do meu vizinho. Eu vou ensinar alguma coisa para o meu vizinho e vou aprender do meu vizinho. É muito interessante isso, porque se eu não tenho educação pública para me ensinar a ler, eu vou aprender de quem saiba. E esse alguém que vai me ensinar vai aprender em contrapartida o que eu sei fazer, que é pescar. Eu sou um ótimo pescador, então assino a pescar. Ele me ensina a ler, o outro nos ensina a caçar, aquele ali nos ensina a costurar. E aí a própria sociedade, a própria MIR, ou seja, a própria comunidade rural, vai se desenvolver, vai aprender e, portanto, vai ter uma maior qualidade de vida. Tudo bem? Tá claro? Bom, agora também no final do século XIX, começo do século XX, começam a aparecer alguns partidos políticos, né, que vão buscando, em pequenas reformas feitas pelo czar, vão buscando participação política. O primeiro partido que aparece é o Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Esse partido é dividido em dois grupos, né? Eles fazem um congresso lá, o partido é de 1898, mas eles fazem um congresso em 1903 e percebem que tem dois grupos, os mencheviques, que é a minoria, e os bolcheviques, que é a maioria. Os mencheviques, presta muita atenção, os mencheviques, eles entendem que na Rússia precisa acontecer uma revolução parecida com a Revolução Francesa, uma revolução capitalista, porque aí eles vão levar o capitalismo à crise e aí vão implantar o socialismo. Observa, Partido Operário Social Democrata Russo, mencheviques, minoria, querem fazer um golpe, né, uma revolução capitalista para daí levar o capitalismo à crise, para daí implementar o socialismo na Rússia. Se o Partido Operário Social Democrata Russo tem os mencheviques, ele também tem os bolcheviques. Se tem a minoria menchevique, tem bolchevique, a maioria. A maioria desse partido dizia o seguinte, dizia que era preciso fazer uma revolução, já uma revolução socialista, com a participação dos operários, dos camponeses, né, numa abordagem revolucionária. Né? Não é para fazer reforma, não é para fazer pequena mudança, ao contrário, é para fazer uma grande mudança, né, que é levar o socialismo para a Rússia. Tá? O líder dos mencheviques é um sujeito chamado Martov. O líder dos bolcheviques é um sujeito chamado Lenin. Tudo bem? Martov, menchevique, Lenin, bolchevique. Tá certo? Por fim, nós temos um outro partido que é o Partido Cadete. É o Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia.
É um partido criado em 1905, constitucional democrata, formado pela burguesia. Ele não tem muita força. Por que ele não tem muita força? Porque não tem uma burguesia muito forte na França, não. Na Rússia, não tem uma burguesia muito forte na Rússia. E se eu não tenho uma burguesia muito forte na Rússia, fica difícil de eu ter um partido burguês muito forte. Claro, né? Claro. Então o Cadete. Agora, atente para o ano de 1905, o ano de criação do Cadete. Este ano de 1905 vai ser um ano muito importante que a gente vai ver no próximo vídeo. Segura aí.